Eu senti assim que Deus, Ele está destravando hoje, entendeu? Algumas coisas que na vida de algum de vocês está travado financeiramente. Ele está destravando hoje. Amanhã você vai começar a receber boas notícias. Sabe, aquilo que às vezes estava começando a ficar preocupado, o Senhor te dá segurança e não fique mais preocupado. Amém? E começa a declarar: obrigado, Senhor, porque tudo já está liberado na minha vida. Toda a questão financeira está liberada. Todos os negócios que eu preciso realizar estão liberados. No nome de Jesus. Né? Porque o pessoal mais antigo aí, os mais antigos, quem que é os mais antigos aqui, né? Os crentão antigos, velho, assim, sabe? Né? Vocês lembram o nome dos demônios antigamente? O Gutierrez não lembra não, o Gutierrez é menino ainda, né? Mas tinha uns demônios, tinha um demônio que chamava Tranca-Rua. Eu vou falar desse demônio? Quem já ouviu falar desse demônio aí antigamente, né? Pois é, eu não sei hoje o que está acontecendo, não sei se é esse Tranca-Rua que está atuando aí, mas assim, já foi embora, entendeu? Às vezes tem demônio que vai tentando amarrar a sua vida, sabe? Mas você tem a autoridade do seu pai. Ah, mas tá o mundo inteiro. O mundo inteiro não é filho do seu pai, entendeu? Agora você que é filho, você crê. E você que crê, você não aceita o que o diabo tenta trazer para você. Como diz o pastor Brandon. Como é que o pastor Brandon fala mesmo, Gutierrez, né? Você vai aceitar esse diabo aí na sua vida? Entendeu? Você vai aceitar isso aí na sua vida? Hoje nós temos uma palavra para você aqui. Para quem veio nas orações, né? Quem vem na oração começa a escutar um pedacinho da palavra, né? Mas que ela vai sendo construída ao longo da semana, né? A tempestade não mudou o plano de Deus para você, certo? A tempestade, ela não muda o projeto de Deus. Deus tem um projeto, Deus tem um propósito na sua vida e a tempestade não muda isso. Entendeu? A tempestade é só um obstáculo no seu caminho. E às vezes o obstáculo é alto. Mas como eu falei a semana passada, o seu pai é o Altíssimo. Então não tem obstáculo que seja suficiente para te parar. Porque o seu pai não deixa. Amém? Então eu declaro que o seu propósito vai se cumprir. Vai se cumprir. Vamos abrir a Bíblia lá em Mateus capítulo 14. Hoje eu fiz um papel aqui com uma letrinha boa, né? Viu, Nina, o que você acha? Nós nessa cidade assim, as letronas assim é boa, né? Dá para enxergar de longe, né? Mateus capítulo 14. É um texto até um pouco longo, mas vamos ler esse mesmo, né? De 22 até o 33. Está aqui na frente também, né? Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Ou seja, tinha um mar na frente deles, né? E Jesus insistiu para que eles fossem para o outro lado, ou seja, que entrassem no barco e atravessassem o mar para outra cidade do outro lado do mar. Certo? Esse insistiu aqui, tem uma tradução da Bíblia que diz que obrigou. Jesus os obrigou que entrasse no barco e passasse para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada. Você vê que ao anoitecer, Jesus estava sozinho, certo? Esse ao anoitecer aqui é em torno de 6 horas da tarde. E aqui já fala alta madrugada. Algumas traduções falam assim, quarta vigília da noite. Não é assim? Que quer dizer que é naquele horário entre aproximadamente 3, 4 horas da madrugada. Ou seja, Jesus estava orando lá em cima do monte, das 6 da tarde até quase o amanhecer. Certo? Então Jesus era um homem de oração.
Eu não sei se ele precisava de oração, mas ele orava. Então assim, se Jesus orava, você acha que você precisa orar? Nós precisamos realmente orar. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. É que você imagina a cena, você está lá no meio do mar, certo? Com aquela tempestade, aquele vento contrário, você remando, saiu lá desde antes de anoitecer, era uma viagem até rápida, né? E eles lá naquela labuta, de repente vem alguém andando no meio do mar, 3, 4 horas da madrugada, né? O Berg nem gritava, né? Você já morria do coração logo, né? Acabou, né? Mas eles ficaram ali assustados. A Bíblia diz aqui, ó, aterrorizados, e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Então aqueles discípulos saíram daquele lugar para ir para o outro lugar. E no meio do caminho havia uma tempestade. E como nós percebemos aqui, eles não estavam fora dos propósitos de Deus. Porque a ordem para entrar no barco e ir para o outro lado foi dada por Jesus. Certo? Então assim, essa tempestade não quer dizer que você está fora do caminho. Não quer dizer que você está fora da vontade. Quer dizer que a tempestade está aí, mas você vai vencer essa tempestade. No nome de Jesus. Por fé. Certo? A gente olha aqui para a situação, o que Jesus fez em primeiro lugar? Primeiro ele combateu o medo. Eu sei que essa época agora tem muita gente com medo. Certo? E às vezes muito de nós também. Assim? Com medo. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Certo? Que acho que o Espírito Santo está falando isso aí para todo lado, entendeu? Quase toda igreja, quase todo pastor que você vê pregando, falando, ele está falando contra o medo, certo? E quando você vai para a palavra, você começa a ver o que Jesus sempre fala, sempre ele está combatendo o medo. Não temas, não tenha medo, coragem, sou eu, olha para mim. Entendeu? Ele já dá uma dica, dá uma resposta. Como que você vence o medo? Não olhando para a tempestade, não olhando para a circunstância, mas olhando para Jesus. As tempestades, elas não mudam o plano de Deus. Quando Pedro reparou no vento, ele teve medo e começou a afundar. Quando a gente desvia o nosso foco, quando a gente desvia o nosso olhar, você imagina o seguinte, volta lá naquela situação de Pedro, né? Pedro olhou para Jesus, pensou que era um fantasma. Quando Jesus falou: não, sou eu, não tenha medo. Aí Pedro: ó, se é o Senhor, entendeu? Acho que Pedro era corajoso, né? Diz para mim andar na água, diz para eu andar na água e eu vou andar. Aí Jesus: venha. Aí Pedro, você pensa a ousadia de Pedro, simplesmente começou a pisar na água. E a água ficou sólida, e ele dava o passo, a água ficava sólida, e ele andava sobre a água. Entendeu? Passo de ousadia. Eu creio que cada um de nós já demos passos de ousadia na vida. Passos de situações que você olha assim, parece impossível, mas de repente você se levanta em ousadia, olhando para Jesus e avança. Certo? Mas às vezes surge uma dificuldade no caminho, às vezes surge um obstáculo no caminho.
E a gente começa a olhar para aquele obstáculo, entendeu? A gente começa a ouvir as vozes erradas. E a gente, ouvindo a voz errada, você começa a balançar entre crer ou não crer. Ou seja, em vez de crer em Jesus, Pedro começou a crer na gravidade. A gravidade é real? O que você acha, Gibeon? A lei da gravidade, ela é real? Mas quem criou a lei da gravidade? Hã? Foi Einstein que criou a lei da gravidade? Não, né? Foi Deus que criou a gravidade, né? E Ele está acima da gravidade. Porque se Pedro andou sobre as águas, Jesus estava andando sobre as águas, né? Ou seja, Ele ultrapassou algumas leis que para nós parecem impossíveis. Então assim, se você ficar olhando para o natural, se você ficar olhando para a circunstância, você está ouvindo as vozes erradas. Mas Jesus falou assim, ó, por que você duvidou, homem de pequena fé? Não duvide, creia. Olha para a palavra, foca em Jesus, foca no que Jesus falou, certo? Foca na palavra de Deus para você e você está em segurança. Se ficarmos olhando para as ameaças, ou seja, se você ficar olhando aí para o vírus, não sei se você consegue ver o vírus, né? Mas se consegue, a notícia, tem um vírus aí, não sei o que, né? Você nunca mais sai de casa. Não é assim? Então você vê aqueles retratos lá, aquele monte de buraco de caixão que estão fazendo, entendeu? Você fala, meu Deus, será que aquele buraco é para mim? O cara não sai de casa mais nunca, não é? Então assim, desliga um pouco desse mundo e olha aqui para a palavra, entendeu? Esse é tempo realmente de mergulhar mais fundo na palavra de Deus. Sabe, eu acho que toda semana eu estou falando isso aqui, né? Insistindo, né? Mas o Espírito Santo, ele está te chamando para você mergulhar na palavra de Deus, para você mergulhar em Jesus. Você não consegue alcançar o seu propósito se você ficar sempre olhando para a ameaça, ou sempre ficar olhando para trás. Você tem que olhar para Jesus, olhar para frente, avançar, avançar e avançar. Esse é o lugar de segurança. Amém? Olhe para a palavra de Deus. Você pode agir de duas maneiras. Presta atenção nisso que eu vou falar para vocês aqui, ó. Isso aqui é o... Não sei quem é que fala isso, acho que é aquele Randy Clark, né? Você pode ajustar, não sei quais palavras que ele usa lá, mas você pode ajustar a sua experiência à palavra de Deus, ou você pode ajustar a palavra de Deus à sua experiência. Certo? Tem duas formas de você ver as coisas. Por exemplo, aquele que crê, certo? Ele ajusta as suas experiências à palavra, porque ele tem a palavra como a verdade, certo? Então assim, se a vida dele não está acontecendo, fala, então eu não tenho que mudar a palavra, eu tenho que mudar a minha experiência. Então eu tenho que aumentar a minha fé, eu tenho que edificar a minha fé, certo? Mas muitas vezes a gente quer justificar a nossa incredulidade e a gente acaba distorcendo a palavra para que a palavra se adeque à nossa experiência. Como que eu vou explicar melhor isso aqui? Vamos dizer assim, por exemplo, tem uma praia, certo? E você pode ir mais fundo na praia, no mar. Como Jesus falou lá em Lucas 5, né? Vá para onde as águas são mais fundas e lance as redes. Num lugar onde não dá pé. Ele foi lá, lançou a rede e puxou lá uma quantidade muito grande de peixes. Mas às vezes nós estamos só na praia construindo ali um castelinho de areia, entendeu? Aí você acaba de fazer o castelinho de areia, a maré vem, sobe, a onda vem, levou seu castelinho. Falou, vai mais fundo um pouquinho. Falou, não tem coragem. Aí o que ele faz? Ele coloca as experiências dele acima da palavra. Por quê? Porque ele é raso. Ficou mais claro ou ficou mais complicado? O que eu quero dizer é o seguinte: você precisa ser curado,
certo? Avança mais na sua fé, vai para o lugar onde é mais fundo na palavra, entre numa batalha mais intensa e vença, certo? Não é a palavra que tem que ser mudada. Você não pode procurar, não, a palavra não queria bem dizer isso, ele queria dizer aquilo. Não, a cura não é para hoje, a cura foi só para aquele tempo antigo. Aí ajusta a palavra baseada na experiência que não aconteceu para ele. Mas o fato é o seguinte, não creu, entendeu? Acho que esse é o tempo que o Senhor está arrancando cada um de nós de um lugar de infância e nos levando para um lugar de maturidade. Cada um aí no seu nível. O Senhor está feliz no nível onde o Senhor alcançou de fé. Mas Ele está te pegando na mão e está falando, está na hora de você dar um passo a mais. Está na hora de você dar um mergulho mais fundo. Então, quando você entende isso, você começa a vencer mais as situações. Entendeu? Então, não ajuste a palavra baseada na sua circunstância. Mas mergulhe na palavra e a sua circunstância será transformada. Amém? Olhe para a palavra de Deus. Lá em Salmo 46, diz assim, ó, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Jesus, ele tem a supremacia. A gente sempre fala aqui que lá em 1 João diz que tal qual ele é, nós somos nesse mundo. Amém? Você crê nisso? Tal qual Jesus é, na sua glória, nós somos nesse mundo. A palavra de Deus diz isso e nos garante isso. Mas nós não podemos confundir isso e dizer que eu sou igual a Jesus. Eu sou igual a Jesus assim naquilo que ele conquistou. Mas Jesus ainda tem a primazia. Jesus ainda é o primogênito da criação. Jesus ainda é o filho unigênito do Pai. Jesus ainda é o meu Senhor. Eu gosto demais do livro de Tiago e gosto também de Judas, mas eu gosto dos livros quase tudo, né? Mas o jeito que Tiago começa o livro, você sabia que Tiago ele era irmão de Jesus? Meio irmão, né? Ele era filho de Maria e filho de José, o Tiago, né? E ele começa o livro assim, ó, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Né? Quem que é mais novo dos vocês dois aí? O Berg, você é mais novo, Berg? Berg é o Tiago, né? Gutierrez é Jesus, certo? Você imagina o Berg chamar o Gutierrez de meu Senhor. Um irmão mais novo chamar o irmão mais velho. Entendeu? E Tiago fez isso. Ele reconheceu a divindade, reconheceu a supremacia, reconheceu que o seu irmão Jesus era o primogênito de toda a criação. Amém? Então olha só, Jesus, ele tem a primazia, como ele é, nós somos nesse mundo, mas não podemos esquecer que Jesus tem a primazia, o primogênito, ele é o Senhor Jesus e continua sendo Deus, certo? Então Jesus continua sendo Deus. Vamos lá para Gênesis capítulo 22, tem uma história interessante ali sobre Isaac. Tem aqui, né? Então disse Deus para quem? Para Abraão, certo? Então disse Deus, toma seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama. Vamos parar aqui um pouquinho, né? Então disse Deus para Abraão, toma o seu filho. Ou seja, Abraão aqui, ele é uma figura do próprio Deus. Ele estava dizendo, toma o seu filho. Mas ele estava dizendo, mas na realidade Deus estava trabalhando consigo próprio. Falar, eu vou entregar o meu filho. Seu único filho, eu vou entregar o meu único filho. A quem você ama? O meu único filho a quem eu amo. E vá para a região de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Ou seja, Jesus, aliás, o Pai, sacrificou o próprio filho ali.
Então, olha só, o plano de Deus, ele sempre foi: olha para o meu filho. Certo? O plano de Deus sempre foi esse, para a humanidade: olha para o meu filho. Você acha que o plano dele mudou? O plano dele continua o mesmo, para mim e para você. E ele está dizendo para você hoje, ó, olha para o filho. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Ontem o Gibeon estava falando aqui sobre perseverança. Não foi? Né? Palavra muito boa que o Gibeon trouxe para nós hoje, né? Ontem. E perseverança. Sabe que não existe fé sem perseverança. Fala pro seu irmão assim, ele está meio longe, né? Dá um grito para ele bem longe. Ô! Não existe fé sem perseverança. Sabia disso? Sabe, muitas vezes nós queremos ser assim imediatistas e queremos que as coisas aconteçam rapidamente, né? Mas a fé está totalmente ligada à perseverança, à insistência, entendeu? Nós precisamos insistir, nós precisamos perseverar, certo? Na batalha da fé, não desanimar. Por quê? Porque a fé precisa ser provada. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Por que ele fala tem de bom ânimo? Ou seja, fique animado, fique sempre bem disposto, porque se a coisa acontecesse tudo na hora assim, automaticamente, né? Ele não precisa falar tenha bom ânimo, né? Ele falava assim: no mundo tereis aflições, né? Mas você faz assim e resolveu, pronto, né? Não precisa ter bom ânimo. Se tem bom ânimo é porque você precisa ter perseverança. Você não pode desanimar, você tem que seguir firme, tem que seguir no propósito. Amém? Então assim, não existe fé sem perseverança. Olha só, versículo 6 de Gênesis 22. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho, Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os dois juntos, depois a gente continua. Abraão pegou a lenha e colocou ela nos ombros do seu filho Isaque, certo? Jesus carregou aquela cruz pesada por toda aquela via dolorosa. Sabe o que eu estava entendendo? Que o pai, ele estava junto de Jesus naquela via dolorosa, sabia disso? O pai se afastou do filho na cruz, quando Jesus declarou: Deus meu, por que me desamparaste? Aquela foi a única vez que Jesus chamou o pai de Deus. Ele sempre chamou o pai de Abba. Mas quando a presença do pai não estava, certo? Não estava, ele chamou Deus. Deus meu. Mas olha só, perseverança. Jesus carregou sobre os seus ombros aquela cruz pesada. E aqui no final desse versículo fala assim: e caminhando os dois juntos, ou seja, Abraão e Isaque, Jesus e o pai, certo? Isso quer dizer o seguinte, que quando você carrega a sua cruz, Jesus falou assim, ó: quem não toma a sua cruz e segue após mim não é digno de mim. Foi isso? Então assim, nós devemos carregar a nossa cruz. Só que o pai está junto com você. Você não está sozinho, certo? Às vezes está passando por uma aflição, por uma dificuldade, o seu pai está junto com você. Um dia desse nós falamos aqui sobre, lá em Mateus 13, né, que fala assim, ó: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Outra tradução diz: tomai sobre vós a minha canga. Vocês já viram isso? Carro de boi? Lá em Silvânia tem carro de boi, não tem? É. Eu lembro quando eu era menino, né? Ia pra fazenda lá do meu tio, em Abadiânia, né? E lá ele gostava dessas coisas assim, sabe? E tinha os carros de boi. Aí tinha a canga
dos dois lados, assim, entendeu? Você botava um boi de cá, encaixava, um boi de cá, encaixava, né? Então, quando Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo, a minha canga, quer dizer o seguinte, que você entra debaixo da canga de um lado, porque ele já entrou do outro lado. Entendeu? Então, assim, ele está fazendo todo o esforço, mas você precisa caminhar junto. Você precisa andar em fé junto. Entendeu? É igual o filhinho pequeno, né? O Mateus, cadê o Mateus? Tá ali, né? O Mateus hoje não tá muito pequeno mais, né? Mas quando o Mateus era pequeno, né? Eu já enganei o Mateus demais quando ele era pequeno, entendeu? Vem cá no papai, vem, vamos fazer aqui, vamos carregar essa caixa, entendeu? Aí ele pegava a caixa aqui, sabe? Desse tamanhozinho, né? Aí eu pegava a caixa, o Mateus forte, entendeu? Ele pensava que estava carregando, entendeu? Fazendo o esforço todo, né? A mesma coisa é a canga de Jesus. Ele está fazendo toda a força. Você pensa que está fazendo algum esforço, né? Mas é ele que está fazendo todo o esforço. Aliás, ele já fez todo o esforço. Nós simplesmente entramos. Por isso que fala que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Leve para mim, leve para você. Mas foi muito pesado para Jesus. Jesus foi até o fim em sua missão. Ele carregou a pesada cruz por toda a via dolorosa. Eu faço uma pergunta: já pensou se Jesus tivesse desistido no caminho? Pensou se ele não tivesse perseverança? O que seria de você hoje? O que seria de mim hoje? Nós estaríamos condenados, sem esperança. Então, assim, perseverança é uma característica do Pai, é uma característica do Filho, é uma característica do Espírito Santo e é uma característica daquele que crê. Persevera, não seja guiado por circunstâncias, não seja guiado por situações. A coisa está boa, você segue Jesus. A coisa está difícil, você não tem saída, cara, segue Jesus. A coisa já está assim, quase impossível, continua seguindo Jesus. Esse é o único caminho seguro para cada um de nós. 1 Pedro 2,24 fala assim: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Naquele versículo 22,6, está aqui ainda, né? Volta um aqui para nós, por favor. Aqui fala também ele mesmo, fala. Cadê? Onde é que fala o ele mesmo ali? Ele mesmo, né? Ou seja, o ele mesmo aqui era Abraão. O ele mesmo é o pai. Então foi o próprio pai. A gente pensa que foram os romanos, né? Que foram os fariseus que entregaram, que crucificaram Jesus, que mataram Jesus, que sacrificaram Jesus, né? Mas não, quem fez aquilo foi o próprio Pai, por amor a você e por amor a mim. Esse era o plano do Pai. Certo? A mesma coisa que Abraão estava aqui, ó, e ele mesmo, Abraão, levou as brasas para o fogo e o cutelo, ou a faca. Da mesma forma foi o Pai que levou junto com Jesus ali, ajudando ele, levando aquela cruz, certo? Por amor a mim, por amor a você. Vamos ver aqui o outro versículo, aqui é o versículo 7. Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o cordeiro para o holocausto? Sabe, essa é uma pergunta que ecoou assim no reino do Espírito, né? Por 2000 anos. Dizem que de Isaque até Jesus teve, alguns falam que foi 2047 anos, né? Em torno de 2000 anos, certo? 2000 anos essa pergunta pairando, essa pergunta ecoando: onde está o cordeiro para o holocausto? Até que lá em João capítulo 1, 29, chegou João Batista.
João Batista, Jesus disse que foi o maior dos profetas. Jesus falou assim, ó, que até agora, dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. Ninguém. Ou seja, João era o maior dos profetas. E sabe o que João Batista falou em João 1:29? No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe, João Batista podia chamar de Jesus de qualquer outra coisa, né? Podia chegar para os judeus e falar: Eis aí o rei dos judeus, o rei que veio para libertar Israel. Entendeu? Todo mundo queria ouvir isso, né? Ele podia falar: Eis aí o Filho de Deus. Mas não, ele olhou para Jesus e ele respondeu a pergunta de Isaac: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Onde está o Cordeiro para o holocausto? João Batista apontou: olha ele aí. Ele é o Cordeiro para o holocausto. O Cordeiro já foi morto, mas ressuscitou e venceu. Ele veio para destruir as obras do diabo. A Bíblia diz que Jesus veio com um propósito: destruir as obras do diabo. Você acha que ele cumpriu o propósito ou não? Cumpriu ou não? Então, as obras do diabo, que o diabo tenta fazer na sua vida, Jesus já destruiu. Então, se ele destruiu, eu não posso aceitar a obra do diabo na minha vida. Eu tenho que batalhar pela minha fé. O único lugar seguro, olha só, eu falei isso aqui tudo que eu queria chegar nesse ponto aqui, ó, certo? O único lugar seguro é debaixo das asas do nosso Pai, debaixo do que está feito, certo? Jesus já completou a sua obra? O que você acha? Você acha que Jesus completou a obra dele? Amém? Completou, certo? Lá em Apocalipse fala assim, ó, tudo está feito. Jesus realizou toda a obra que ele tinha que fazer. Então, hoje, para nós acessarmos o que Jesus fez, nós acessamos a graça por meio da fé. Então, nós abrimos a porta da fé e nós entramos na graça. A graça é tudo que Jesus fez e já está pronto. Então, assim, se eu entro em algo que já está pronto, eu vou dizer um negócio para você, você vai ficar assim, esse pastor agora viajou na maionese, né? Mas assim, se está feito, ou seja, não precisa nem de fé, né? Você acha? O que você acha, Berg? Já está feito, entendeu? Às vezes a gente crê porque vai fazer ainda lá na frente, né? O que vai acontecer, né? Mas já, entendeu? Estou usando aqui esse argumento para dizer o seguinte, que, ó, já está pronto, entendeu? Não precisa de muito esforço para crer, entendeu? O único lugar seguro é debaixo das asas do Pai, debaixo do que já está feito. Não há dúvida diante do que já está feito. Jesus já concluiu a sua obra. E aí é o seguinte, nós estamos vivendo um momento de pandemia, certo? É um momento assim de insegurança. Mas assim, eu vou dizer para vocês que a gente já devia estar acostumado com isso, porque nesse mundo não existe segurança. Você acha que existe segurança nesse mundo? Não existe, né? Eu estava escutando o presidente falando lá um dia desse, né? Dizendo assim, ó, eu não tenho jeito de mentir para vocês. Todos os médicos, todo o pessoal aqui, os infectologistas, o OMS, não sei o que, eles falam o seguinte, que só vai parar esse negócio na hora que 70% do povo estiver infectado. Não é isso que eles estão falando aí? De todo lado? É ou não é? Não é? Então, assim, tá na chuva, né? Assim, então, assim, nesse mundo não tem segurança. Não tem. E além desse vírus, tem... O que mais? Quer que eu enumere aqui? Hein, Gutierrez? O que você acha? Eu estou dizendo para você o seguinte, que você é coberto pelo sangue de Jesus. Então, assim, não adianta você ficar com medo, né? A chuva está caindo, vai molhar. Segundo a ciência, vai molhar todo mundo. O anjo da morte passou ali sobre todo o Egito.
E pegou todo mundo. Mas quem estava coberto com sangue não morreu. Entendeu? O único lugar de segurança é quando você fica debaixo do sangue de Jesus. Quando você fica debaixo da presença dele, quando você fica focado nele. Entendeu? A gente devia estar acostumado já com essas coisas, entendeu? Porque não tem jeito. O único lugar seguro, vai falar que tem que ficar dentro de casa para ficar seguro. Eu reconheço que a gente tem que ficar dentro de casa, entendeu? Embora eu não fique muito, não, sabe? Cansei de ficar dentro de casa, né? Usar máscara, é bom também usar máscara, lavar a mão, entendeu? Mas assim, vou falar para você, se você não tiver coberto pelo sangue de Jesus, você não tem segurança nem nessas coisas. Amém? Então assim, nós precisamos estar cobertos pelo sangue do Cordeiro perfeito, Jesus Cristo. Não tem como haver segurança em quarentena, não te garante segurança. Remédio não te garante segurança. Os políticos não te garantem segurança. Médico não te garante segurança. Juiz não te garante. Polícia também não te garante segurança. Nenhum desses pode garantir segurança. Somente em Jesus nós estamos seguros. Somente em Jesus nós estamos seguros. Então assim, vou voltar para a primeira frase lá, né? A tempestade, ela não mudou o plano de Deus para você. A tempestade não mudou o plano de Deus para sua vida. Então assim, tenha coragem. Vença o medo. Avance em fé. E Jeremias 29:11, para a gente terminar. É um versículo muito conhecido, mas a gente tem que ter esse versículo na ponta da língua. Que ele continua tendo bons pensamentos a seu respeito. Você crê nisso? O seu pai continua tendo bons pensamentos a seu respeito, mesmo na tempestade, mesmo na pandemia, mesmo na questão financeira, entendeu? Porque dizem assim que veio a questão agora da pandemia, mas que vem depois uma questão financeira que é muito pior para o mundo. Mas você, entendeu? Você precisa crer nisso, sabe? Você está guardado pelo sangue de Jesus. Em Jeremias fala assim, ó, eu é que sei. Eu quem? O Pai. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O Pai tem bons pensamentos a seu respeito. Sempre. O Pai só tem boas coisas para você. Sempre. Então é o seguinte, não ouça as vozes erradas. Vá para a palavra dele. Se você costuma ler a Bíblia só aqui na igreja, uma vez por semana, né? Fala, está na hora de você começar a ler a Bíblia todo dia. Entendeu? Se você dedica a buscar a palavra. Eu falo ler a Bíblia, mas assim, não é só ler a Bíblia, né? Às vezes você pode pegar, eu gosto muito de pegar aqui o meu celular, entendeu? Acesso aqui YouTube, uma pregação, que a palavra vem, lá em Romanos 10, fala assim, a palavra vem pelo ouvir. Outra tradução diz assim, a fé vem pela pregação. Certo? Então assim, você ouvir a palavra de Deus sendo transmitida, seja através da Bíblia, seja através de pessoas ministrando, seja através da própria Bíblia, você ouvindo, né? Então eu costumo ouvir a Bíblia, ligo aqui a Bíblia no aplicativozinho, põe um fone no ouvido, vou caminhando e escutando a Bíblia. Mateus 1. João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Entendeu? Aí vai, entendeu? Tem hora que você tá escutando, né? E de repente você, já pulou 3 capítulos, nem prestei atenção, fiquei pensando em outra coisa, né? Isso acontece com todo mundo, entendeu? Não precisa preocupar com isso, não. Mas volta de novo pro foco, entendeu? Aí você começa a pensar, ler alguma coisinha, o Espírito Santo começa a falar alguma coisa com você. Aí quando você tem esse costume de todo dia estar ouvindo a palavra, todo dia estar ouvindo a pregação, a fé vai sendo implantada no seu espírito. A sua mentalidade é transformada.
certo? Estou terminando, mas só vou falar um negócio que eu lembrei aqui agora. Lá em 2 Pedro, fala sobre o justo Ló. Já ouviu isso? E aí Pedro, ele vem e repete. Estava lendo isso lá em casa hoje com a Gabi, né? Aí Pedro vem e repete. Isso mesmo, o justo Ló. Você conhece a história de Ló? Sim, eu conheço a história de Ló e eu vou dizer para você, não entendo por que Pedro falou que foi o justo Ló. Ló estava com Abraão, lá no livro de Gênesis, e diz que os dois saíram da terra, entendeu? Que estavam lá, a terra dos caldeus, né? E foram para o lugar onde Deus ia mostrar para Abraão, e Ló foi junto. E por Ló estar junto, a Bíblia diz que Ló ficou riquíssimo, certo? E ele prosperava tanto quanto Abraão. Chegou um ponto que Abraão chamou Ló e falou assim, ó, não dá mais para a gente viver junto, porque a terra é insuficiente para manter o que nós temos, nosso gado, nossos servos, entendeu? Tudo que eles tinham era insuficiente. Então, assim, se você escolher ir para o sul, eu vou para o norte. Se você escolher ir para o leste, eu vou para o oeste. Não sei para onde que é o leste, né? E aí Ló, a Bíblia diz que ele, olhando para as campinas verdejantes do Jordão, entendeu? Ele saiu debaixo da palavra e começou a olhar para o natural. Quando ele olhou para o natural, ele falou, vou para lá. E aquele lugar que ele foi, é exatamente Sodoma, entendeu? E assim, resumindo a história, chega no fim da vida de Ló. Ló está numa caverna, tinha 2 filhas, e aí ele teve mais 2 filhos das próprias filhas. E termina a história de Ló. Ou seja, aparentemente ele acabou sua vida ali, escondida numa caverna. E aí chega lá em 2 Pedro, Pedro fala assim, o justo Ló. Ou seja, qual a diferença entre o justo Ló e o justo Abraão? Que Abraão prosperou ainda mais. Abraão, nós hoje estamos debaixo da bênção de Abraão. Sabia disso? A graça, ela foi revelada primeiramente a Abraão. Vou falar um negócio para você. Você é crente, você é salvo, você é filho de Deus, está debaixo da graça dele, mas você precisa ter escolhas corretas. Você pode ser um justo e derrotado, entendeu? Mas Deus não te escolheu para ser um justo derrotado. Deus te escolheu para ser um justo vencedor, vitorioso, né? Então você precisa firmar-se na fé e escolher baseado na palavra. Você só consegue ter escolhas bem feitas, escolhas corretas, quando você se firma na palavra de Deus. Se firma na palavra de Deus e é guiado pelo Espírito Santo. Abraão saiu de um lugar e foi para um outro lugar que ele não sabia para onde ia. Ele foi totalmente guiado pelo Espírito Santo. Amém? Então assim, a tempestade não mudou o plano de Deus para você. A tempestade não mudou o projeto de Deus para a sua vida. E o projeto dele é que você seja vencedor em tudo. O Espírito Santo está dentro de você para te fazer ter boas escolhas. Fortaleça na fé. Fortaleça na fé. Amém? Vamos ficar em pé? Pode fechar os seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, nós expressamos nossa gratidão a Ti. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor entregou o Teu único Filho naquela cruz por amor a nós. Nós te agradecemos porque o Senhor já realizou, e Jesus, o Teu Filho, realizou todo o esforço.
E hoje nós somos completamente salvos, somos completamente justificados pela graça do Senhor. É um favor imerecido. Nós não merecemos, nós não merecíamos, mas o Senhor decidiu nos amar. O Senhor decidiu nos amar. Ó Pai, nós declaramos sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida das tuas filhas, boas escolhas. Declaramos a vitória do Senhor sobre cada um dos teus filhos. Declaramos, ó Pai, que a tempestade não tem poder de impedir nada que o Senhor conquistou para cada um de nós. Nós declaramos, ó Pai, que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor cuida de cada um de nós, que o Senhor tem bons pensamentos ao nosso respeito, e os teus pensamentos são pensamentos de paz e não de mal. E nós cremos em Ti. Nós cremos em Ti. Espírito Santo, Tu tens o governo das nossas vidas. Guia-nos. Guia-nos, guia-nos, Espírito Santo, no nome de Jesus. Tu provês o fogo e eu o sacrifício. Tu provês o Espírito e eu me abrirei. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Tu provês o fogo e eu o sacrifício. Tu provês o Espírito e eu me abrirei. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, 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 enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Nos encha com teu amor, nos encha com teu amor. Enche-me, enche-me, enche-me,